Carol, vou contar esse segredo ali do meu quarto, da minha intimidade. Então, para você e para você de casa, agora com a nossa devocional, e eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 26. E a palavra sagrada nos diz assim: pois que aproveita o homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Pessoal, esse versículo, ele vai nos falar exatamente desse valor das coisas, da inutilidade, da futilidade das coisas materiais. Não é assim? Que nós estamos acima. Claro, se a gente for pensar nos bens materiais, a gente sabe que eles acabam, eles passam. Essa é uma aplicação muito justa, correta, exatamente para esse versículo. Mas eu queria abordar aqui alguns outros pontos do outro lado. É valorizar a alma, a nossa alma, valorizar você, valorizar a mim, valorizar a obra de Deus. Quando a gente para pensar que uma obra ela é valiosa segundo a sua mão de obra. Por exemplo, nós vamos comprar um quadro de um pintor famoso. Ele tem um preço, só porque é assinado por aquele pintor famoso. Agora, se a gente vai comprar um quadro pintado por qualquer um, ele tem um outro preço muito mais baixo. Isso tudo vai de acordo com as mãos que o fazem. E quando nós pensamos na palavra do Senhor, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o que Deus falou? Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Diferente, né? Então, o nosso valor não está em nós mesmos, por nós mesmos, mas o nosso valor ele está por quem nos criou. E nós temos essa chancela de criação dada pelo próprio Deus, porque foi Ele quem nos criou. Como o próprio salmista diz, olha, ele diz assim: eu te louvarei porque de modo assombrosamente maravilhoso eu fui formado. Salmo 139, versículo 14. Então, olha, o valor que a gente tem é por causa das mãos que nos criaram. Essas mãos que formaram cada parte do seu corpo, cada item do seu corpo, a cor do seu cabelo, como diria a música lá do Diante do Trono, o tom da sua pele, foi pintado, foi desenhado exatamente por Deus. E Ele é perfeito. E Ele não fez você se a perfeição não fizesse parte. Agora, o que nós temos que pensar é que somos diferentes. Isso é o que deve nos bastar. Outra coisa que a gente pensa a respeito desta condição é que a nossa alma, a nossa vida, ela tem valor conforme a sua durabilidade. Quando vamos comprar algum produto, nós pensamos, olha, eu preciso comprar um tablet. Eu preciso comprar um que dure mais, que tenha uma qualidade melhor, algo que vai me servir por mais tempo. Um sapato, uma roupa. A gente pensa assim, não é verdade? Qual é a durabilidade da nossa alma? O Salomão, ele diz, lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, que o pó volte para a terra, mas a alma, ela volta para Deus, e Deus é eterno. Então, a duração que nós temos que pensar em todos os níveis da nossa vida é uma questão eterna. Nós temos durabilidade eterna. Nós não nos acostumamos com a morte e nunca vamos nos acostumar. Sempre uma notícia de morte para nós, ela nos traz aquele desconforto, ainda que de pessoas que a gente nem nunca viu. Não é verdade? Por quê? Eu e você, nós não fomos criados para morrer. Isso vai ao encontro, isso vai de encontro ao nosso DNA, à nossa natureza. Então, o nosso valor está na durabilidade da nossa alma. Outra coisa que nós precisamos pensar também a respeito do nosso próprio valor. Nos ver assim, diante do espelho e saber quem somos, qual é a nossa identidade, ela passa exatamente pela nossa raridade. Lá em casa eu tenho alguns cartões telefônicos da época aí que a gente usava muito cartão telefônico, alguns raros, e eles têm um valor diferenciado dos demais, porque eles são limitada, eles tiveram aí o seu prazo de circulação estreitado, então quem tem
tem um artigo de coleção muito legal. Então, pela sua raridade, ele tem um valor diferente. Aí você pode me dizer, pastor, mas nós somos muitos. Não, não é essa a ótica de Deus. Para Deus, você é único. E nesta raridade, nisso daí, quem mais nos procura? Quem mais se interessa por nós? O nosso próprio adversário, porque ele quer nos roubar, nos matar e destruir. Então, quando nós pensamos nessa raridade, nós temos que pensar nessa condição única de existência da nossa vida. Essa condição única de existência para a sua vida. Então não se iguale a quem não é para ser igualado. Você, como a Carol sempre diz, você, mulher, não tem que ser comparada e nem se comparar a outras. É uma brincadeira recorrente entre nós que mulher não se apronta para o marido, ela se apronta para outra. Isso é uma realidade que deveria mudar, porque você, a própria palavra diz que o seu valor excede o de finas joias. Ou seja, essa raridade da sua beleza, do seu valor, está exatamente em quem você é e não o que os outros pensam, e não o que os outros acham, e não o que os outros entendem e determinam. Então, preste muita atenção nisso. Para a gente saber o nosso valor diante de Deus e dos homens, nós precisamos também saber que é por conveniência. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar na lei da oferta e da procura. Um produto, ele tem mais valor se ele também é mais escasso. E quando a gente pensa nisso, o próprio diabo, o próprio adversário, ele vai procurar aqueles homens e mulheres de valores para ali usar deles. O livro do profeta Daniel nos mostra isso. Nabucodonosor, ele pediu, olha, eu preciso de homens bonitos, jovens, conhecedores, doutos na ciência, que saibam falar bem a língua dos caldeus, que possam transitar palácio e povo. Ou seja, ele queria os melhores. Se você está sendo vitimada pelos ataques do adversário, e às vezes até os seus próprios, até o seu próprio caráter está jogando contra, saiba porque você tem muito valor por causa desta conveniência, ou seja, você é conveniente a quem te procura. E Deus, ele não fez nada mais, nada menos que pagar o maior preço por você, que foi a vida de Cristo. A palavra de Deus nos ensina em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Essa é a maior expressão de valor que você pode ter. Por isso, o homem, ele pode perder o mundo inteiro e ganhando a sua alma, porque mostra que a sua alma está acima de todas essas coisas. Então, coloque-se nesta ótica, olhe para o espelho, olhe para a sua vida, olhe para as coisas que você tem. Podem estar todas detonadas, mas se você olhar para dentro do seu coração, olhar para dentro da sua alma, você vai saber que você tem um valor indescritível, um valor imensurável, um valor que não pode ser, como é que eu posso dizer assim? Esse valor que não pode ser medido, nem por valor de moeda, mas ele pode ser visualizado pelo amor e o amor de Deus na sua vida. Por isso, nessa manhã, acredite que você é obra de Cristo Jesus, que Ele se deu por você. Acredite que Ele morreu em favor, em perdão, em remissão dos seus pecados. Acredite que, de fato, Ele é o Filho de Deus. Agora, se prontifique para receber esse perdão, se prontifique para receber esse favor, se prontifique para viver esta nova vida, uma nova vida que pode começar agora. Você tem 20 anos, 40, 60, 70 anos, aprendeu tantas outras coisas diferentes dessa, é tempo de uma nova vida agora. Nós precisamos desse fôlego de vida dessa manhã, precisamos desse sopro
de vida de Deus na nossa vida e que Ele te alcance do outro lado dessa telinha, em nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.